Prontinho, pessoal. Então, agora a gente inicia, né, a nossa aula de formas farmacêuticas e via de administração. Então, só para relembrar, quem não estava na aula passada, lembrando que essa disciplina é uma disciplina de projeto integrador, né? Então, que a gente vai desenvolver um projeto ao longo da disciplina, né? Então, por isso a gente vai falar muito sobre a questão da saúde do idoso, né? Então, nós temos aqui uma turma formada por por fisioterapeutas, por enfermeiros, por educadores físicos, e nós sabemos o quanto que essa população é uma população que necessita de cuidados em saúde, visto que ocorre muitas modificações fisiológicas nesses pacientes que irão favorecer, muitas vezes, o uso de muitos medicamentos. Então, dadas as comorbidades, né, as doenças crônicas que acabam aparecendo nesses indivíduos, esses indivíduos, além das manobras, né, de saúde relacionada à fisioterapia, à atividade física, eles também irão precisar, muitas vezes, utilizar os medicamentos. E aí, pensamos, né? Eu já ouvi muito aluno de educação física, muito aluno de fisioterapia perguntando, mas por que eu estou estudando farmacologia, né? Já que eu não vou prescrever um medicamento a princípio. Não é isso? Então, provavelmente, alguns de vocês já possam ter pensado nisso, isso em algum momento. Meu Deus, né? Ou será que... Por que eu vou estudar essa disciplina? Como é que eu me vejo nessa disciplina? Eu sei que, com certeza, para o pessoal de enfermagem é muito mais fácil, o pessoal de nutrição também. Porque nutricionista, né, ele já tem o hábito de prescrição, tanto quanto a enfermagem, a prescrição da enfermagem. Mas aí muitas vezes os outros cursos de saúde ficam me perguntando, mas por que eu estou estudando farmacologia? A farmacologia ela é fundamental para a gente entender, né, qual é o estado de saúde do paciente. E muitos medicamentos irão interferir na prática de atividade física, né? Poderão interferir na força muscular e tudo isso pode culminar exatamente no pior desempenho. Por isso a gente precisa entender como ocorre a interferência desses medicamentos, né, no organismo dos nossos pacientes. Já um exemplo prático para o pessoal de educação física e fisioterapia é pensar na questão do doping, né? Então, por que vários medicamentos não podem ser usados? Vocês já devem ter visto, inclusive, algumas reportagens de atletas de ponta dizendo que se enganou e utilizou um medicamento por engano, né? Alguém deu um medicamento, usou um medicamento para rinite ou para alguma outra questão e foi pego no exame de doping, né? Então, o que isso significa? Né? Então, por que o exame de doping é, de fato, né, uma preocupação para a prática do esporte físico? Então, exatamente por conta das alterações que podem ser provocadas no nosso organismo por uso de diferentes substâncias, né? Muitas vezes os medicamentos vão causar alterações benéficas, mas também podem causar alterações maléficas. Então, por conta disso, né, essa disciplina de projeto integrador, ela visa exatamente buscar construir essa discussão, né, e mudar um pouco do paradigma de como vocês pensam, como vocês enxergam a profissão de vocês, né, de uma forma muito mais ampla, pensando sempre em atender as necessidades do paciente, certo? Então, por tudo isso, né, é muito importante que a gente comece a entender mais a fundo quem é meu paciente, o que meu paciente utiliza, qual seria, muitas vezes, o melhor horário de se planejar, né, uma atividade física para esse paciente, ou, inclusive, o melhor horário para tomar um medicamento que não interfira na minha abordagem terapêutica, né? Então, tudo isso, obviamente, vai influenciar e por isso é tão importante nós pensarmos na farmacologia como uma disciplina base, né? Então, é uma disciplina muito importante, de fato, para que a gente comece a compreender tanto os processos fisiológicos que vocês já conheceram na disciplina de fisiologia, como também agora do ponto de vista da interferência que os medicamentos vão causar no nosso organismo, certo? Então, essa aula de hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito comum, né, do cotidiano de todos vocês, que são as formas farmacêuticas, né, e as vias de administração.
Então, quem aqui nunca chegou para uma técnica de enfermagem e perguntou assim, mas moça, essa injeção não pode ser no braço, por que tem que ser no glúteo? Né? Eu acho que não é possível que nessa turma, né, não tenha ninguém que tenha feito essa pergunta. E se tiver alguma técnica de enfermagem aqui, provavelmente ela respondeu não, né? Então, não, mas ela respondeu não porque ela é maldosa, né? Porque, não, a injeção no glúteo dói mais mesmo. E a gente vai entender por que hoje e por que nem todos os medicamentos podem ser aplicados no glúten. Certo? Então, essa aula ela vai discutir exatamente quais são as diferenças das formas farmacêuticas, né? E também quais medicamentos e quais as vias adequadas para a aplicação de cada medicamento. Então, pessoal, para essa aula de hoje, né, nós temos como roteiro, como objetivo, discutir as definições sobre medicamentos, as formas farmacêuticas mais utilizadas hoje na prática clínica e as vias de administração. Antes de falar sobre forma farmacêutica em si, a gente precisa... Oi? Estão pedindo no grupo para a senhora esperar um pouco, porque tem muita gente tentando entrar. Pronto. Pronto, ok. Vocês têm alguma dúvida por aqui? Querem colocar alguma coisa? Gente, envia o link para as pessoas que não estão conseguindo entrar. Enviar o link de novo? Sim. Tá, só um minutinho. O link já está no grupo. Já. Já enviaram várias vezes, inclusive, né? Vamos ver se o pessoal consegue entrar. Vou só voltar aqui um pouquinho, né? A parte aqui do roteiro. Rapaz, o pessoal da FAM, da coordenação, tem que uma vez resolver essa situação aí, viu? Porque eu não estou conseguindo assistir aula, não. E para mim não está aparecendo nada. Pronto, boa noite. Tem algum grupo do WhatsApp que seja da disciplina? Já tem um grupo do WhatsApp da disciplina. Eu vou só colocar aqui o link para você entrar. Certo? Certo, obrigada. Os colegas que estão relatando dificuldade, provavelmente é uma questão que ele diz que está travando. Talvez possa ser questões relacionadas à própria internet. Então, Pode ser isso mesmo, porque aqui tá ótimo. Meu não tá travando, não. Então, eu vou só ver aqui o que o pessoal... Para começar, né? Porque pra gente não ficar esperando muito tempo. 49 pessoas aqui tá seguindo. Oi, boa noite. Desculpa, é porque assim, eu tô tentando entrar, eu tô pelo notebook, eu não tô conseguindo entrar no WhatsApp. Tô até tentando entrar via web, né? Mas não tô conseguindo.
Eu coloquei meu número aí. Será que teria como alguém colocar, por favor? Veja aí, pessoal, porque eu também não consigo fazer isso agora. E provavelmente, né, a demanda, se alguém conseguir adicionar a colega, certo? Por favor. Tá certo, Pro. Obrigada. Fora que no portal do AVA, para mim, não apareceu nada. Se ela mandou atividade, alguma coisa, eu tenho uma olhada a semana toda, tanto no AVA quanto no outro, e não tem nada. Professora, a aula do professor de anatomia aconteceu a mesma coisa. Tinha gente com dificuldade de entrar, mas ele falou isso que a senhora salientou. Deve ser que é a internet da pessoa. Exatamente, né? Então a gente sabe que tem muita gente que está no interior e por isso, né, muitas vezes a internet não está funcionando bem por questões mesmo da qualidade da internet. A internet cai, né? Então, infelizmente, tem coisas que a gente não consegue controlar, né? Então, por conta disso, né, eu acho que vai ter a gravação, o colega, que se acontecer com vocês, assim como pode acontecer comigo, né, da internet ficar ruim, e nós não conseguimos assistir a aula ou ter que interromper a aula por isso, porque é uma coisa que é inevitável, né? E pode acontecer que não depende da gente. Então, por isso a gente está gravando a aula e disponibilizando a aula para que exatamente ninguém fique prejudicado, certo? Mas como, né, como tem ainda pessoas que a maioria conseguiu entrar, então, por conta disso, a gente vai dar seguimento à aula, certo? Então, né, antes de mais nada, quando a gente pensa em um medicamento, eu vejo muitas pessoas, né, achando que numa cartela de comprimido, né, como esse caso aqui eu tenho um comprimido, que essa substância que tem aqui dentro, que é um medicamento, né? Então, assim, a gente pensa aqui na substância ativa. Mas, na verdade, o comprimido, nesse caso aqui, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar, ele diz que eu tenho... Não sei se eu tenho uma mais nítida, esse não tá muito nítida. Aqui. Esse comprimido, ele tem 500 miligramas de amoxicilina e 125 miligramas de clavulanato de potássio. Então, eu tenho aqui um medicamento, né, que ele tem dois princípios ativos, né, como nós vimos na semana passada, que são fármacos. Princípio ativo e fármaco é a mesma coisa, né? Então, a gente imagina, né, que dentro desse comprimido tem as 500 miligramas, certo? Mas 500 miligramas é muito pouco, né? Então, dentro do comprimido em si, eu tenho muito mais do que a substância ativa, né? Então, é como se a gente conseguisse visualizar aqui nessa imagem, como eu tenho um sushi, né? Lá no centro do sushi eu tenho uma substância ativa, né? E em volta eu tenho um arroz. E por que o arroz, né? Para dar a estrutura, né, do sushi. Então, para que esse sushi tenha essa estrutura encorpada e, consequentemente, ele tenha, né, uma melhor aceitação. Né? Então, imagine, inclusive, se a gente pegasse o medicamento 500 miligramas, como é que eu ia fazer para que a pessoa conseguisse engolir sem perder? Né? Então, o medicamento em si, quando ele é elaborado, dentro da sua formulação, vai substâncias ativas, né? Mas também vai os excipientes, né? E para que servem os excipientes? Para melhorar a absorção do medicamento, muitas vezes para mudar o sabor desagradável que a maioria dos medicamentos tem, né? Então, quem aqui já tomou dipirona gota sabe do que eu estou falando, né? Ou outro medicamento, que a maioria dos medicamentos tem um sabor amargo, né? Existe até explicações, né, para isso. Então, o que se sabe, inclusive, que muitos medicamentos que vieram de plantas, né, essas plantas amargas, é exatamente por conta das substâncias ativas, porque a planta, ela produz uma substância para se proteger. Então, se a planta não anda, né, a planta não anda, consequentemente, ela precisa se proteger de alguma forma. Então, muitas plantas produzem metabólitos, né, produzem substâncias com o intuito de se tornar mais amarga ou ter um cheiro desagradável, e isso faz com que ela não seja, né, comida pelos animais.
Então, por conta disso, muitos medicamentos, né, que vieram de plantas também têm esse sabor amargo, desagradável. Eu não sei se tinha na época da infância de vocês, mas como, né, já tô na casa aí, né, dos 30 e poucos, então na minha infância ainda existia muito a tal da garrafada, né? Eu não sei na infância de vocês, então tinha muito aquilo da garrafada, aquelas garrafas que só Deus sabe o que tinha ali dentro, porque tinha de tudo, né? E normalmente aquilo também tinha um sabor muito amargo. E o pessoal, né, antigo gostava muito dessas garrafadas, milhões de aplicação e nenhuma comprovação científica, né? Mas se funcionava ou não, a gente não sabe. Sei que o pessoal acreditava e hoje a gente ainda tem que lidar muito com essa cultura de tomar as famosas garrafadas, né? E que nós sabemos que podem ter muitas substâncias tóxicas também presentes ali, porque, de fato, né, a concentração do princípio ativo nessas garrafadas não era preciso, né? A gente não conseguia precisar, e nem a pessoa que produziu, porque vai dizer que ela não consegue determinar exatamente a mesma dose do que ela colocou naquela garrafa, né? Então, os medicamentos, né, nesse processo de formulação, ele apresenta várias substâncias que são substâncias inertes. Então, quando eu falo que é uma substância inerte, significa que ela não tem efeito, né? Que ela está lá parada, né? Inerte. Ou seja, ela só está na formulação para facilitar a absorção do princípio ativo, né? Que é a substância que vai desenvolver, então, o efeito fisiológico que se espera que se pretende. Né? Então, dentro dessas substâncias inertes, elas vão facilitar a absorção, a distribuição, vai permitir muitas vezes que a substância se torne diluída no líquido, né? Por isso que eu tenho, por exemplo, eu tenho uma substância na forma de gotas, como é a dipirona, mas eu também tenho a dipirona na sua forma de comprimido, né? Vai conservar, né, para evitar que haja crescimento de bactérias, de fungos e um xarope, por exemplo. Vai dar cor, né? Então, muitos xaropes têm sabor de framboesa, tem cor rosa, exatamente para se tornar mais atrativo, né? Para que as crianças elas consigam tomar e sintam atraídas para tomar aquele tipo de medicamento, não tenha tanta rejeição, né? Na verdade, o objetivo nem é tanto atrair, né? Então, como para que a pessoa até fique viciada, né, por gostar, como por exemplo a gente gosta de comer um chocolate, né? Então, obviamente que não, o melhoramento não chega, né, a querer induzir o consumo por conta disso, mas precisa se ter uma certa aceitabilidade, né? Adoçante. Oi? Adoçante, né, para reduzir esse sabor amargo que muitos medicamentos têm, espessantes, né, para dar exatamente viscosidade, e antioxidante também para evitar a oxidação do oxigênio, né, principalmente exposto. Existem muitas dúvidas sobre a utilização de medicamentos, né, e muitos pacientes, inclusive, vão tirar essas dúvidas conosco, exatamente por quê? Porque muitas vezes eles não sabem o local correto de armazenar, não sabem a forma correta, né, que devem manipular esses medicamentos. Então, é muito comum a gente ouvir de pacientes que gostam de guardar os medicamentos no banheiro. Alguém aqui guarda o medicamento no banheiro? Só bota no chat, sim ou não. E aí, pessoal? Não? Sim. Eu não estou tendo acesso ao chat, certo. Só que eu não guardo. Não. Será que vai colocar? Eu não entendi dentro de um banheiro. Mas inclusive, nos Estados Unidos, eu não sei se você já olhou aqueles filmes de qualquer filme nos Estados Unidos. De repente, do nada, a pessoa abre aquela. Onde guarda a escova de dente? Eles guardam também. Sei, já vi. Né? Dentro do Iapi já. Inclusive, chama-se, né, essa parte onde a gente guarda a escova de dente de medicine cabinet, né? Que é onde guarda os medicamentos. Então, não é. Para você pode parecer uma ideia absurda, mas não é absurda, assim. Muitas pessoas guardam, de fato, no banheiro,
por ser um local, muitas vezes, de fácil acesso, que a pessoa vai, por exemplo, eu já ouvi muitos médicos falando assim, guarda o medicamento perto da sua escova de dente, porque você nunca esquece de escovar o dente, então você não vai esquecer de tomar o medicamento. Só que aí, qual é o problema, né, de guardar o medicamento no banheiro? O medicamento, o banheiro é um local muito úmido, né, e muitas vezes quente, né, dependendo da casa, ou até mesmo porque a pessoa toma banhos quentes, né, então isso pode elevar a temperatura e pode afetar também a qualidade do medicamento, né, então essa questão, né, deve ser avaliada, qual é, de fato, não se deve guardar o medicamento, né, em locais de muita umidade ou em locais onde tem muita flutuação de temperatura, como, por exemplo, né, a cozinha. Então, tem pessoas que guardam em cima da geladeira, a geladeira esquenta, né? Então, deve-se colocar em um ambiente arejado que não vai sofrer muitas flutuações. É muito comum também as pessoas guardarem no carro, na bolsa, e deixam a bolsa dentro do carro, né? Então, isso tudo deve se tomar muito cuidado, porque isso pode mudar a estrutura química do medicamento, causando até alterações, né, perdendo a função ou essa substância se tornando uma substância tóxica, certo? Então, né, esses recipientes que compõem o medicamento... Sim. Pode falar. Eu tenho uma dúvida. Geralmente, eu guardo medicamento em uma maletinha, assim, aquela que é para viagem, né? Que você leva coisas pequenas. Tem algum problema manter os medicamentos ali? Aonde? Entender? Não. Você pode repetir? Eu tenho uma maletinha. E aqui é aquelas maletinhas de viagem, né? Que a gente leva coisas pequenas. Só que eu coloco medicamento. Tem problema deixar aquele medicamento ali por um certo tempo? Não. Agora, se essa maleta tiver em um local quente, tem. Por exemplo, às vezes ela tá dentro de um guarda-roupa e que o fundo do guarda-roupa bate o sol. Entende? Então, assim, é uma parede poente que o seu guarda-roupa, né, isso é bom para o guarda-roupa porque vai evitar mofo, mas para o medicamento não. Então a gente tem que tomar muito cuidado exatamente. Na maleta não teria problema, desde que não esteja em um local, né, que vai ter muitas flutuações de temperatura e que isso pode, de fato, causar alterações da estabilidade do medicamento. Certo? Então, na maletinha não teria problema. O problema seria mesmo do local onde é que você vai guardar a maleta, tá? Então, nós conseguimos perceber que os recipientes podem mudar completamente a apresentação do medicamento, né? Então, nós temos aqui a comparação do Tilenol gotas e do Tilenol, né? Que os dois, o princípio ativo é o paracetamol comprimido. Então, o que a gente observa? O princípio ativo é o mesmo, é o paracetamol, né? Tilenol é o nome da marca, é o nome da referência, né? O fármaco, ou princípio ativo, paracetamol, mas a apresentação, né, a forma farmacêutica é diferente. E por que é diferente? Por conta da composição. Então, se nós observarmos aqui a composição, a gente vai observar que os recipientes do paracetamol gotas são completamente diferentes dos recipientes do paracetamol comprimido. Então, no gotas, eu vou ter ácido, né, cítrico, água destilada, aromas, benzoato de sódio. O benzoato de sódio é uma substância que vai conservar o medicamento, evitar crescimento de fungos, né, e bactérias, como citrato de sódio, corante amarelo, né, que o objetivo de dar uma coloração, não ficar com o medicamento cor transparente, macrogol e bisulfato de sódio e sacarina sódica, ou seja, açúcar. Açúcar no medicamento muitos medicamentos possuem açúcar, né? Xarope nada mais é do que o açúcar. Então, por exemplo, pacientes diabéticos podem tomar xarope? Não. Existem xaropes sem açúcar? Existe, né? Então, por isso é importante muitas vezes você saber até, né, o medicamento, né, ter essa orientação para saber se o paciente tem diabetes ou não, ou às vezes até uma pessoa que está passando por alguma restrição alimentar e ele precisa, de fato, saber
né, qual a composição daquele medicamento. Mas, obviamente, não é uma concentração para fazer o que desequilibre o metabolismo daquela pessoa, certo? Mas com uma pessoa diabética, isso sim pode causar alguma desestabilização da glicemia. Já o comprimido, o que nós observamos? Quais são os recipientes? Amido, amido, mesmo amido, né? Amido é amido da goma de tapioca, é o amido que está ali na maisena, né? A maisena nada mais é do que um amido. E por que amido? Para compor, né? Para dar esse formato, porque quando ele misturado com o princípio ativo, eu vou conseguir comprimir e dar esse formato, certo? Então, por isso, se tem amido, né? E aqui eu tenho vários tipos de amido, exatamente para dar uma liga e conseguir comprimir para formar o comprimido, né? Amido gelatinizado, amido glicolado de sódio, celulose, esterato de magnésio, que é um conservante, né? E outras substâncias também que vão ter efeito conservante, para evitar exatamente que haja contaminação com fungos e bactérias. Então, observe que o que muda do paracetamol comprimido para o paracetamol gotas são os recipientes, já que o princípio ativo é o mesmo. Sim. E esse iprobilose é o quê? É estabilizante. Estabilizante. Certo? É só para de fato compor, né? Oi. Mas olha, eu tô falando aqui desses recipientes, não se assustem com os nomes, tá? É só para vocês entenderem de fato qual é a diferença de um tipo de forma farmacêutica para outra. Sim. O paracetamol é princípio ativo, né? E o Tilenol, o nome é o que? Referência? É o nome de referência. Ou seja, é a marca, né? Também chamado de nome de fantasia. Né? Como a gente tem uma empresa que a pessoa coloca o nome que quer, né? O medicamento também, o laboratório farmacêutico pode dar o nome que ele quiser. Mas paracetamol é o nome da substância ativa, que é um nome, né, uma convenção internacional. Então, paracetamol é paracetamol, né, em qualquer lugar do Brasil. Então, a pessoa não pode dar outro nome para o paracetamol, que é o princípio ativo. Dessa forma, né, as formas farmacêuticas, elas podem ser classificadas de acordo com a sua forma física, né? Então, ela pode ser formas sólidas, pastosas, líquidas e formas especiais, como, por exemplo, aerosóis, ampolas, né? Bandagens e colírios. Então, agora nós vamos conhecer algumas dessas formas farmacêuticas que são as mais frequentes no nosso dia a dia. Qual a diferença, né, entre um comprimido, uma cápsula e uma solução oral? Para vocês, né, existe diferença entre utilizar o medicamento na forma de cápsula para a forma de comprimido? Acredito que o tempo de diluição, pronto. Tempo de diluição? Sim. É um fator. A absorção mais rápida. De qual? A absorção vai ser mais rápida das soluções orais, né? Não? Exato, também. Por que mais rápido? Porque ele precisa ser dissolvido em água, então eu acho que ele é mais absorvido mais rápido pelo organismo. Eu vou só mandar uma mensagem aqui pro pessoal do grupo para eles entrarem em contato com o pessoal do apoio, né? Deixa eu só ver aqui o pessoal do apoio. Vocês têm o telefone do pessoal do apoio, né? Então, exatamente o que as colegas colocaram. Né? Então, uma solução oral, ela já está
dissolvida, né, no líquido. Então, isso facilita muito o processo de absorção. Mas, exatamente por isso, isso vai fazer muitas vezes que a absorção de um líquido seja mais rápida, mas não significa que vai ter uma diferença tão importante, né? Depende muito do tipo de medicamento, da substância, como nós veremos, né? Outra pergunta, né? Podemos cortar o comprimido ou abrir a cápsula? Essa pergunta é boa. Podia estar na prova essa pergunta. Não. Sim, prova. Depende, porque tem uns que podem. Tem uns que podem, né? Porque tem uns que tem até a marquinha assim, uma listrinha, que pode. Tem uns que podem, outros não. Só que tem a listrinha, o que tem a listrinha assim, pode. Tem uns que podem. Eu acho que não, né? Então, eu tô aqui, por exemplo. Eu acho que pode, que tem a listrinha. Pode, eu tô aqui com... Tá dando pra ver a listinha desse medicamento? Eu acho. Tá dando pra ver? Não, só pra você no slide. Deixa eu pegar um comprimido aqui maior. Esse aqui, pronto. Tô aqui, ó. Conseguem ver a listinha desse medicamento? Eu acho que se cortar vai perder a substância do medicamento. Muito bem. Não tô vendo não. Tô vendo é uma listinha, exato. Esse aqui é uma listinha bem fininha. Bem fininha. O que você falou tá certo, viu? Deixa eu só ver quem... Mas vocês não conseguem ver minha foto? Não, só o slide. Ah, então pensei que vocês estavam me vendo também. Pronto, tranquilo. Pensei que vocês estavam me vendo também. Então, tudo bem. É porque para mim aparece tanto a foto, minha foto, né? Como também o slide. Só que a minha foto aparece pequenininho. Eu vejo. Pronto. Eu fico a foto pequenininha embaixo, não é isso? Consigo ver os dois também. Pronto, eu acho que deve ser porque quem está no computador, né? Dependendo da configuração. Então, gente, ó, vocês todos estão certos. A sua imagem aparece no slide e às vezes aparece uma foto, só que às vezes só no slide. Ah, entendi. É porque fica falando no microfone, aí aparece da pessoa, não da prova. Ah. Então, vamos lá. Todos vocês responderam certo, né? Da seguinte forma. O que a colega falou, que tem alguns medicamentos que diz que pode, isso é verdade, né? Tem alguns medicamentos que são bem separados, né? E que você pode quebrar no meio, mas isso é fácil, né? Agora, se for um comprimido como esse aqui, que para quem tá vendo, que é um comprimido enorme, né? Esse comprimido, ele não tem uma divisão, né, clara, ele só tem a marquinha da compressão, né, que normalmente todo comprimido tem um tracinho da compressão, que é a máquina que comprime. E aí tem muita gente, né, que vai lá com o comprimido e quebra o comprimido com a faca, né, vocês já devem ter feito isso, pegar o comprimido ao meio e quebrar o comprimido ao meio. Qual é o problema? É que muito frequentemente, como está aqui na imagem, né, o que está acontecendo aqui na imagem? Eu estou tendo perda de substância. Então, quando eu quebro um comprimido, um dos problemas, né, um comprimido que não diz lá na bula que ele pode ser quebrado, né, um dos problemas é que eu vou perder princípio ativo. Então, eu não sei mais quanto foi de medicamento que esse paciente tomou, porque o comprimido foi quebrado, né? Então, eu não tenho mais a precisão da dose. Todo o trabalho que foi feito para precisar a quantidade de medicamento, né, para ter estabilidade, para mostrar que aquele medicamento não ia ter nenhuma interferência, não ia absorver a água que está no meio ambiente, tudo isso foi perdido, certo? Além disso, existem comprimidos que têm revestimento, tá? Como nós podemos visualizar em alguns comprimidos, como é o caso da não tem nenhum com revestimento aqui agora. Como é o caso da dipirona. Então, muitos medicamentos, eles são revestidos para que o ácido gástrico do nosso estômago não degrade aquele comprimido no nosso estômago, né? Porque isso pode causar irritação e o ácido gástrico do estômago pode inativar o medicamento. Então, quando você quebra, você está
evitando, né? Você está fazendo com que muitos medicamentos se perdam, né? Então, existem cápsulas que são cápsulas gastro-resistentes, certo? Exatamente para que o medicamento não seja absorvido na mucosa gástrica, e sim na mucosa intestinal. Então, quando você abre, sem indicação, né? Sem estar lá escrito na bula que pode fazer isso, o que acontece? Você está perdendo o medicamento. Você está tomando um medicamento que vai ser inativado pelo seu suco gástrico. Então, por isso que a gente quebrar o comprimido sem indicação, né? Você pode simplesmente... E que é muito comum, a gente vê muitos pacientes, por exemplo, pacientes que são acamados, que usam sonda e não tem outra via, né? Porque o paciente não consegue engolir. E aí nós temos um problema, né? Que é, eu quebro o medicamento ou não? Né? Eu posso diluir esse medicamento em água para botar na sonda do meu paciente? Então, a gente precisa saber quem é essa substância para saber se isso pode ser feito, certo? Porque senão eu vou ter que, obviamente, optar por outras formas ou até trocar o medicamento, porque esse medicamento não vai fazer o efeito para aquele paciente sendo tomado, né, na sua forma diluída, certo? Então, só pode cortar se tipo, por alguma indicação, né, da bula. Isso, ou é indicação do médico. Porque é isso? Isso, é muito importante, porque não significa que a pessoa é médica, né? Ou outro profissional de saúde que ele vai saber todos os medicamentos, né? Então, assim, eu sou farmacêutica e eu vou dizer com muita sinceridade. Tem gente que acha que todos que têm a listrinha pode cortar. Exatamente. Tem muitos que acham que tem a listrinha que tem que cortar. Exatamente. Então, não, isso não é a verdade. E assim, eu sou farmacêutica, né? Então, assim, estudei toda a minha graduação, mestrado, doutorado, falando sobre medicamento, né? Eu tenho 8 anos de formada e eu não conheço todos os medicamentos e, obviamente, não sei de cabeça todos os medicamentos que podem ou não ser quebrados. Por isso que, assim, se o médico falar que é para fazer, não, nós como profissionais de saúde, nós temos que verificar, né? Então, é muito importante. A gente tem que verificar, a bula tá ali, né? E muitos medicamentos mudam, né? Por exemplo, aconteceu comigo, né? O pessoal de enfermagem tá aqui. Aconteceu comigo quando eu trabalhava em um hospital que a ocitocina, que é um medicamento que é usado para induzir parto, né? Quem já foi mãe já deve ter ouvido falar do medicamento para dor, né? Que para a mulher ter a dor do parto, né? Só que depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Não é bem assim, né? Ninguém vai dar um remédio para a pessoa sentir dor. Mas a gente vai discutir isso lá em uma outra aula adiante, sim. Manuela está perguntando aqui se o comprimido de dipirona, se tomar a metade, perde nutrientes. Então, ele não vai, ele não interage com os alimentos, certo? Mas você pode perder, na verdade, a precisão da dose. Você pode tomar uma dose inferior do que você precisava. Então, para que você vai quebrar se o medicamento foi formulado aquelas 500 miligramas para exatamente servir para resolver a sua dor? Então, quando você quebra, né? Você, não, eu vou quebrar porque uma criança... Então, não faça. Dê o xarope, né? Então, cada medicamento, cada forma farmacêutica, ela é desenvolvida para uma população específica, né? Então, por exemplo, todos os medicamentos infantis, eles apresentam na sua forma de gotas ou xarope, exatamente para ser utilizado por esse público específico, né? Então, infelizmente, a gente ainda precisa de novas formas farmacêuticas, né? Para atender principalmente o público idoso, que já sente uma maior dificuldade de deglutir comprimidos, né? Então, é claro que o comprimido, a cápsula, ela veio como alternativa para mascarar o sabor dos medicamentos, né? É uma forma muito acessível, né? Muito fácil de deglutir, de utilizar os medicamentos. Mas a gente precisa, né? A gente precisa entender que cada população vai ter uma forma farmacêutica ideal, certo? Então, não é recomendado você quebrar o comprimido. A dipirona teria algum problema? Não um problema específico de perder o efeito, né? O efeito terapêutico em si, mas de você pode estar tomando uma subdose. E ao invés de resolver o seu problema, você não tem uma resolução, né? E você precisar tomar novamente uma outra dose, certo? Então, por isso, não é recomendado quebrar, né, o comprimido de dipirona, certo? Então,
Termina a história, prof. Sim, terminando a história. E aí, essa ocitocina, ela sempre foi temperatura ambiente, tá? Sempre. Aí, quando chegou um lote novo, chegou do laboratório, eu farmacêutico trabalhando no hospital, veio em geladeira, e aí eu fui olhar o porquê que estava em geladeira, e na bula dizia que era para guardar em geladeira. Eu fui lá na clínica médica, e tem uma geladeira para guardar insulina, e guardei esse medicamento lá. Aí, no outro dia, quando o coordenador de enfermagem chegou, ele achou um absurdo. Nunca vi isso em lugar nenhum. Como assim, guardando esse medicamento na geladeira? Nunca foi guardado. Eu trabalhei no Hospital da Mulher, né? Sempre trabalhei com parto e tal. E por que tá guardando aqui? Aí ele já foi falar, assim, já falou com a diretora e tal, que era errado. Aí me chamaram. Aí quando me chamaram, perguntaram assim, por que você guardou esse medicamento na geladeira? Eu falei, porque tava na bula, né? Como assim tá na bula? Eu falei, tá na bula, porque quem faz o teste para avaliar o medicamento, como ele fica, né? Qual é a melhor forma de guardar o medicamento, é o laboratório. Todo laboratório que vai desenvolver um medicamento, que vai colocar um medicamento no mercado, ele precisa fazer esses testes. Então, se no teste dele ele percebeu que era para guardar em geladeira, a gente tem que obedecer, porque se a gente não guarda e tem algum problema, o que vai acontecer? Se eu tiver alguma toxicidade ou o medicamento não funcionar ou tiver algum problema, eu não posso culpar o laboratório, porque eu não fiz o que o laboratório recomendou. Então, as informações da bula, elas são extremamente importantes, né, para a gente determinar a dose, né, do problema. Então, assim, é claro que existem casos que são excepcionais. Por exemplo, o paciente ele precisa tomar uma dose do medicamento e que não existe aquela formulação naquela dose no mercado. E aí, qual é a recomendação? A recomendação é manipular. Então, por isso existem as farmácias de manipulação, porque aí eu vou ter um medicamento com qualidade formulado para aquela necessidade específica do paciente. Mas, normalmente, as doses dos medicamentos, eles são calculadas, né, exatamente pensando em atender a maioria da população, certo? Então, tanto eu, que sou, né, uma mulher de 1,60 m, né, de altura, né? E assim como um colega aqui da sala que deve ter 1,80 m, né? Então, ou seja, fisicamente nós somos diferentes, temos um volume de distribuição diferente, uma composição de massa corpórea diferente, porém, esse medicamento ele tem uma margem de segurança que vai atender tanto a minha necessidade como a necessidade desse colega também, certo? Mas todos os medicamentos são formulados, né? A dose e a concentração são formulados para um indivíduo adulto de 70 quilos, né? Então, a mais ou a menos, eu estou dentro da margem de segurança. Por isso que a gente deve, de fato, evitar, né? Quebrar o comprimido, diluir o comprimido. Por quê? Porque cada comprimido vai ter as suas especificidades e isso pode, então, alterar a estabilidade do medicamento, né? E perder toda a garantia de confiabilidade que aquele medicamento tem, certo? Professora, sim, uma dúvida. Por exemplo, nimesulida, ele tem 100 mg, 200 mg e 400 mg. Uhum. Se o médico passar um nimesulida de 200 e a gente não encontrar, pode tomar 2 comprimidos do de 100? Pode. Será que... Pode. Pode, né? Pode. Tá. Aí não teria problema não, Entendi. certo? Se você Ok. tomar 2 de 100, você pode fazer isso sim. Então, né, cápsulas e comprimidos podem ter revestimento entérico, né, como eu expliquei para vocês. Então, quando você quebra, você vai perder a ação do medicamento. Comprimidos de liberação prolongadas. Então, eu tenho comprimidos, por exemplo, vocês já viram comprimidos XR? São comprimidos de liberação prolongada. O que significa isso? Significa que eu coloquei recipientes naquele comprimido que vão fazer com que eles se dissolvam de forma mais lenta e cheguem na corrente sanguínea também de uma forma mais lenta. Por que eu fiz isso? Né? Por que a indústria farmacêutica faz isso? Para evitar que aquele medicamento vá de vez para a corrente sanguínea e cause um efeito colateral e aumente o tempo de ação. Então, por exemplo, se a pessoa tinha que tomar de 3 vezes ao dia, se eu tenho um comprimido de liberação prolongada, ele vai tomar 1 vez ao dia ou 2 vezes ao dia, certo? Então, quando eu quebro, eu perco todo esse trabalho de anos, né, que a indústria farmacêutica desenvolveu para que aquele comprimido atendesse melhor às nossas necessidades, certo? Então, por isso, a gente tem que tomar muito cuidado, muitas vezes, né, em tentar modificar aquilo que já foi desenvolvido e que já está elucidado.
Então, dentro dessas classificações, eu vou ter várias formas farmacêuticas exatamente para atender às diferentes necessidades, como, por exemplo, né, a cápsula. Eu vou ter também cápsulas gelatinosas, é muito comum, né? A gente, por exemplo, aqueles comprimidos de alho, né? Então, por que essa cápsula gelatinosa? Porque é um líquido, mas é um líquido de sabor muitas vezes ruim. Então, assim, eu não aconselho vocês a quebrar uma cápsula dessa para sentir o sabor, certo? Pode ser também substâncias ácidas, né? Que vai causar uma agressividade quando ele for, como, por exemplo, um comprimido, né, de extrato de alho. Então, não se deve, de fato, né, quebrar e utilizar, né? Então, eu tenho essas cápsulas gelatinosas, os comprimidos, né, que é o pó, eu tenho uma máquina de compressão que vai ali e comprime aquele pó. Vou ter a draja. O que é a draja? Então, eu tenho um comprimido, em cima do comprimido eu passo um outro revestimento, certo? O que seria a draja? Vocês já viram, deixa eu ver como é que fala? Trufa, né? A trufa é um bombom e que a pessoa vai, mergulha no chocolate e tira. Não é assim que é feita a trufa? Então, a draga, o drageamento também é feito de forma semelhante. Eu tenho um comprimido, no comprimido ocorre, então, passa-se uma substância que vai fazer esse drageamento, que vai fazer com que essa cápsula se torne, muitas vezes, gastroresistente. Então, também não deve ser quebrado as dragas, né? Porque isso vai fazer com que ela seja absorvida de forma mais lenta, evitando que se tome doses menores, né? Vou ter também outras formas farmacêuticas, como formas farmacêuticas especiais, né? Como, por exemplo, supositório, óvulo, né? Então, supositório é utilizado pela via retal, é muito útil, né, para casos de pacientes que estão desacordados, para crianças que têm dificuldade de deglutir, pacientes acamados. Então, olá, Oi, Pro, tudo bem? Tudo jóia? Posso interromper sua aula? Fique à vontade, Pro. Viu? Gente, tudo bom? Boa noite. Interrompendo aqui a aula de Renata, vou me apresentar, porque aqui a gente tem diferentes cursos, né? Agora das duas instituições, tanto da Faculdade UF. Meu nome é Proana, estou na coordenação aqui do curso de fisioterapia da Faculdade Nobre e estou vindo aqui para desejar um excelente semestre para vocês, tá? Espero que esse semestre seja um semestre incrível, de grandes aprendizados. Em prol, a gente sabe que esse ensino depende muito do aluno. Então, a gente fica na torcida que vocês utilizem cada segundinho aqui desse momento com a Pro Renata, em prol do aprendizado, perguntem mesmo, interajam, faça desse momento um momento bem significativo para vocês. Cadê o pessoal de fisioterapia que está aqui? Cadê Emily, Gabriel? Bom, Pro, é isso. Eu ainda não vou fazer reunião com os líderes, tá certo, gente? Tanto eu como as outras coordenações, a gente está meio envolvido ainda nas demandas. Alguns alunos ainda estão com dificuldades de acesso ao AVA, estão com dificuldades no chat, enfim, estamos tentando solucionar algumas questões pontuais. Mas assim que tudo isso, essa poeira baixar e que a gente já tiver ajustado toda a dinâmica de acesso às aulas, eu vou estar combinando um horário com reunião ou com a turma inteira, ou então a gente vai fazer só com os líderes, para a gente passar as demandas do semestre, como é que a gente está desenhando o semestre, principalmente para o curso de fisioterapia aqui da FAM, para estar planejando com vocês esse semestre com os eventos, enfim, estar colhendo essas opiniões de como é que está sendo esse semestre também para vocês, tá certo? Desejo assim, que seja então, de verdade, tá bom, gente? Muito obrigada, Pro, pelo carinho. Eu estou com alguns alunos que estão com dificuldades de acesso na sua aula ainda. Eu imagino que você está agendando na UNEF, né? Isso, e compartilhando, certo? O que é que eu sugiro nesse momento de compartilhamento de links, de estruturação? Faça um grupo no WhatsApp da disciplina. Não sei se já tem
nem que você não esteja pronto, mas que esteja pelo menos uma pessoa que você fique em contato pelo WhatsApp. Então, todo mundo entra nesse grupo e minutos antes da aula, você compartilha esse link com esse grupo da disciplina de farmácia. Você compartilha com uma pessoa, caso você não queira entrar, né, nesse grupo. E assim todo mundo fica com acesso mais definido e igualitário. O que você acha, Bro? A gente criou na aula passada um grupo de WhatsApp. Eu também não costumo fazer um grupo, porque eu sei que quando chega, né, o final de semestre, todo mundo, né, eu vou aproveitar aqui já para falar, pelo amor de Deus, converse comigo pelo grupo, não mande a mensagem no privado, né, porque a gente, inclusive, se perde, 1000 mensagens chegando de uma vez só. Então, converse com o grupo, que eu vou saber de que vocês são daquela turma. Quando vocês mandam uma mensagem no privado, o professor fica pensando, ai meu Deus, de onde é essa pessoa dessa turma? Então, isso facilita e, às vezes, a sua dúvida é a dúvida do seu colega. Então, a comunicação do grupo de WhatsApp vai favorecer nesse sentido. Então, como é uma turma mista, né, que são alunos que vêm de outras instituições, alunos que estão semestralizados, alunos de cursos diferentes. Então, por isso, eu acho também que a melhor opção, né, para facilitar a comunicação é a criação do grupo de WhatsApp. Então, eu compartilhei o link com eles no grupo, né, antes da aula, como também nas coordenações, porque como a primeira aula foi semana passada, eu acredito que muitos alunos ainda não estavam tendo ciência, né, e tendo essa dificuldade de acesso. Outra coisa que aconteceu é que essa sala da FAM, ela estava duplicada. Então, eu acho que isso pode ter dado algum problema. Eu carreguei os documentos lá, mas eu acho que nessa correção, eu acho que eles foi apagado, né? Então, que eu vi alguns colegas falando que não apareceu esses documentos, mas, assim, após a aula, eu vou verificar isso lá na turma da FAM para saber o porquê teve lá. Perfeito. Então, vamos ver se as pessoas que estão chegando agora na disciplina, uma aluna acabou de me pedir, inclusive, o link pelo WhatsApp, acabei de mandar. Então, assim, vamos ver, principalmente os líderes aqui de física, eu sei que a Emily e o Gabriel, que estão, não sei se estão aqui, mas depois eu reforço, talvez no privado com eles, para encaminhar o link para essas pessoas que estão com dificuldade de acesso ao link de Pro Renata, para que entrem nesse grupo do WhatsApp e aí as informações ficam chegam de maneira igual para todo mundo, tá certo? Tá certo, Pro. Obrigada, não vou pegar mais tempo ainda. Então, gente, desejo um excelente semestre para vocês. A gente vai se falando aí ao longo desse semestre. Vou marcando reuniões pontuais e a gente vai discutindo, dialogando, ajustando, enfim. Tenho certeza que já também a gente já está de volta ao contato aqui no olho a olho, viu? Ainda máscara, mas pelo menos no contato mais pessoal. Tá certo, gente? Beijo grande. Beijo, tchau, obrigada. Até logo. Tchau, tchau. Então, pessoal, dando continuidade, né, a gente tem algumas formas especiais farmacêuticas, né, que são utilizadas, né, em alguns casos específicos, né, como eu disse, o supositório, e que são muito importantes, né, em caso, por exemplo, de pacientes acamados, em crianças, ou quando a pessoa já está com enjoo, que não consegue deglutir, algum problema gástrico. Então, ela é muito importante, né, para esse manejo desse tipo de paciente, né. Como também óvulos, né, que é como se fosse uma cápsula gelatinosa que é utilizado pelo canal vaginal, né, que é muito utilizado também para tratar infecções da mucosa vaginal, né, então é uma forma farmacêutica não muito comum, mas que é também bastante útil. E os pós, né, então eu tenho também medicamentos, né, em forma de pó, como por exemplo, uma forma mais simples, como é o caso aqui do Estomazil, né, que vai ser dissolvido em líquido, ou um medicamento, né, em forma de ampola, que vai ser dissolvido para aplicação intramuscular ou intravenoso. Então, essas diferentes formas, elas são feitas, né, elas existem para garantir a maior eficácia possível do princípio ativo e estabilidade do princípio ativo. Se por um acaso, né, eu quebro aqui uma ampola dessa, vamos supor que eu tenho uma ampola de dipirona, né,
quebra essa ampola, engula esse líquido, o que pode acontecer? Problemas digestivos. Posso ter problemas digestivos, né? Então, e vice-versa. Eu não posso, de forma nenhuma, pegar, por exemplo, um líquido que é para ser administrado pela via oral e aplicar pela via venosa. Por que isso jamais pode acontecer? Né? Então, assim, o contrário, né? Pegar um medicamento como uma ampola de pirona, quebrar e tomar, eu posso ter um problema sim, né? Porque aquela substância não foi adaptada para passar pela minha mucosa gastrointestinal. Porém, muito pior é o contrário. Por quê? Porque eu não sei se vocês já lembram de um caso, né, que volta e meia acontece algum caso envolvendo troca exatamente da administração do medicamento de uma via pela outra, né? Tem muitos pacientes acamados que têm sondas nasogástricas, né, ou uma sonda, né, uma sonda que é diretamente no estômago do paciente. E também tem, né, um catéter intravenoso, certo? Então, tem pacientes que têm, ou seja, 2 acessos, né? Um catéter intravenoso e uma sonda nasogástrica. E já aconteceu, né, de técnicos ou auxiliares trocarem, né, durante o plantão, às vezes o profissional está ali, né, estressado com muitas demandas, e trocar a via. Então, isso é um problema gravíssimo. Por quê? Porque se eu pego um medicamento, como aconteceu, né, no caso de uma... Eu lembro que foi em São Paulo, foi recente até. E ao invés de colocar... Foi um bebê, um recém-nascido, eu acho, que ele estava com a sonda nasogástrica e com esse catéter intravenoso. Ao invés de colocar o leite pela sonda nasogástrica, o profissional colocou pelo catéter. Então, ela injetou leite no sangue do paciente. O que vai acontecer? Eu vou ter uma reação, né? Esse leite, ele não está estéril. Por mais que você tenha procedimentos, né, para evitar a contaminação, mas nós vivemos o tempo inteiro com milhões e milhões de bactérias no nosso organismo, né? Nós temos muitas bactérias presentes na nossa mucosa, na nossa pele, nas nossas unhas, nas nossas mãos, na nossa boca, mas são bactérias benéficas, não são bactérias maléficas, né, que vão causar um malefício para a minha saúde. Então, o que acontece? Só que essa bactéria, ela não está na minha corrente sanguínea, né? Eu posso ter um estafilococcus aqui, ó, altamente agressivo, tá? Mas ele não está na minha corrente sanguínea. Então, para que ele entre na corrente sanguínea, ele precisaria passar por várias barreiras pela minha pele, né? Pelas células e pelos macrófagos que estão aqui embaixo da minha pele, ó, pegando tudo que é bactéria para me salvar, né? Então, só que o que acontece? Quando ela chega na corrente sanguínea, ela pode causar um problema. Então, quando eu injeto, eu coloco uma substância que não é estéril, né? Porque essa substância aqui, que pode ser aplicada na minha corrente sanguínea, ela está estéril. Quando eu pego essa substância e coloco, né? E não permito que ela esteja estéril, né? E pego outra substância que não é estéril e coloco na corrente sanguínea, então eu posso ter graves problemas, né? E, consequentemente, levar à morte do paciente. Boa noite, Aline. Tudo bem? Então, a gente está falando aqui sobre formas farmacêuticas, tá, pessoal? Para o pessoal que entrou agora. Tudo bem. A gente está começando aqui discutindo um pouco sobre as formas farmacêuticas. Sim. Eu chego mais ou menos no horário do trabalho, viu? Tá ok. Então, tudo bem. Mais ou menos no horário. Tudo certo. Então, né? Como nós vimos, nós vamos ter diferentes tipos de comprimidos, formatos. Tem alguma diferença entre esses comprimidos aqui? Não. Basicamente, né, ele tem uma coloração diferente, porque provavelmente ele tem alguma substância que está dando essa cor. O formato está muito relacionado, né? A forma aqui, ó, a prensa de compressão, tá vendo? Então, eu vou ter prensa de compressões também de formas diferentes. Uma colega colocou aqui, Paula, tem uma prima que ocorreu de colocar o leite no catéter dela, né? Ela tá bem? Hoje sim, mas ela teve complicações, ela ficou hospitalizada? Então, por ela já estava entubada, porque ela nasceu com vários problemas respiratórios. Ela tinha uns 2 anos, mais ou menos. E acabou que a técnica colocou o soro
no catéter dela. E aí a enfermeira percebeu no momento, só que acabou escondendo da família. E ela começou a ter quadros de piora. Até que que o médico foi descobrir o que é que tinha ocorrido. E aí colocaram ela de volta na UTI. Para buscar um método de fazer com que aquilo não matasse ela. Mas foi bem assustador quando o médico deu a notícia à família que foi uma negligência, né? Negligência, exatamente, a negligência. Né? Então, a gente está lidando com vidas, né? Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Então, aquilo que a gente não tem, se a gente não tiver bem, é melhor a gente não, né, parar, porque é claro que o dia a dia é muito estressante, mas a gente precisa ter muita ciência de que qualquer errinho, né, pode levar, né, uma consequência gravíssima para o paciente. Então, ainda bem que está tudo bem hoje com ela, porque é um problema muito grave, porque eu posso ter, o paciente ela poderia ter uma morte ali instantânea, né, exatamente porque as células começam a aglutinar, formando coágulos, né, tentando, né, em volta daquelas substâncias. Provavelmente não deve ter sido muito líquido que foi injetado, né, mas que bom que ela não teve nenhuma complicação e que hoje ela está bem, certo? Mas é um problema seríssimo, assim como, por exemplo, se vocês, eu já estou adiantando um pouquinho, se você aplicar um medicamento, né, que é oleoso, que é para ser intramuscular e entrar na corrente sanguínea, também é um problema seríssimo. Para boa noite, estou entrando agora aqui na aula e tem algum grupo de WhatsApp da matéria? Tem sim, eu vou colocar aqui o link já para vocês. Só um minutinho. Pessoal, quem entrou agora e não sabe ainda do grupo, esse é o link do grupo, tá? Para entrar no WhatsApp da turma. Do grupo da turma. Então, quais são as vantagens do comprimido? Né? Então, permite a precisão da dose e são de fácil administração. Podem ser fracionados, né? Então não são todos que são fracionados, mas existe essa possibilidade, né? Algumas indústrias fazem o comprimido para ser fracionado. Esse tracinho aqui não significa que ele é fracionável, tá? Isso aqui pode ser simplesmente da prensa, né? O formato da prensa. Observe aqui que tem algumas prensas que tem numeração, tem algumas prensas que tem o símbolo do laboratório, tá? Como aqui a gente consegue visualizar aqui também. Podem ser conservados por maiores períodos de tempo, né? Então, exatamente por quê? Porque além do comprimido, normalmente eu tenho uma embalagem, né? O alumínio, exatamente para favorecer o condicionamento e também a conservação. Então, se eu tiro esse comprimido e guardo ele em um potinho, eu estou fazendo com que esse comprimido tenha contato com o meio ambiente. O meio ambiente tem água, né? A gente tem a umidade do ar, juntamente com as bactérias, né, fungos e leveduras. Se eu tiro ele daqui e guardo em um potinho, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo a estabilidade do medicamento, né, porque ele está aqui embalado a vácuo, né, então ele não tem oxigênio aqui entre o comprimido e o blister, e isso faz com que ele tenha um maior tempo de conservação, certo? Quando eu tenho, por exemplo, uma solução oral, eu abri, já era a minha solução oral, né, então por quê? Porque ele já teve contato com oxigênio. Então, obviamente, o tempo de conservação após aberto de uma solução oral é menor do que o de um comprimido, certo? E outro erro frequente é exatamente as pessoas tirarem os comprimidos dos blisters para guardar em potinhos, e isso pode, primeiro, você depois não saber o que é aquele medicamento, e segundo, você perder o tempo de conservação. As cápsulas, né, também são formas farmacêuticas, né, que permitem a administração de drogas de sabor desagradável, né, permitem um revestimento gastrointestinal do medicamento e permite a liberação mais rápida do princípio ativo da droga. Então, por isso também é uma forma farmacêutica muito utilizada, né. Além disso, né, muitas pessoas não sabem o que é uma cápsula, mas uma cápsula nada mais é do que uma gelatina, né? Então, a cápsula do comprimido, ela é feita de uma gelatina, né? Então, incolor, como a gelatina que a gente come, né, em casa, ela tem
ela é misturada, né, muitas vezes com corante para dar esse aspecto de maior atratividade, certo? E a Draja, né? A Draja foi como eu disse para vocês, é como se fosse um bombom, né? Então eu tenho um comprimido, eu pego aquele comprimido e mergulho ele em uma solução, e isso faz com que eu tenha um revestimento em volta do comprimido, como é o caso da Nasaldina, como é o caso da grande maioria dos anticoncepcionais. Facilita a deglutição, né? Por eliminar sabores e odores desagradáveis. Então tem alguns comprimidos que mesmo, né, o princípio ativo ali em pequena concentração, ele tem um cheiro desagradável, evitam alterações de certos princípios ativos, né? Então, quando o princípio ativo pode reagir com a luz, com o oxigênio, né? Resistem ao suco gástrico e só se expõem no intestino. Então, de forma nenhuma, né, quebrar um revestimento que ele é um comprimido que tem drageamento, que tem um revestimento em volta, porque isso já é um sinal de que ele não é dissolvido na mucosa gástrica, e sim na mucosa intestinal. Os pós, né, devem ser constituídos no momento da utilização. Então, jamais você deve, por exemplo, pegar aquelas comprimidos de vitamina C e colocar ali e deixar. Vocês já fizeram isso? Provavelmente, eu acredito que nessa sala, com quase 60 pessoas, mais de 60 pessoas, né, eu tenho quase convicção e que pelo menos um de vocês tomaram vitamina C nessa pandemia, né? O consumo de vitamina C subiu em torno de 130% nessa pandemia. Por quê? Porque as pessoas acreditam que a vitamina C fortalece o sistema imunológico, certo? Então, eu acredito que muitos de vocês estão aqui, o quê? Não fortalece? O que essa professora está falando, né? Então, como assim ela vem falar isso uma hora dessa? Eu passei minha vida inteira acreditando na vitamina C, né? E comprei vitamina C e uso vitamina C, né? A vitamina C, ela é, de fato, muito importante para diversas reações químicas metabólicas, tá? Inclusive que estão relacionados, né, com o sistema imunológico. Porém, não adianta você só utilizar a vitamina C e utilizar comprimidos com concentrações altíssimas de vitamina C. Por quê? Porque a vitamina C, ela é um nutriente, né? E a gente precisa da concentração dela no dia a dia. Não adianta você tomar um período e depois você parar de tomar. Então, é muito melhor que você utilize, como a colega colocou aqui, em frutas, na sua alimentação, né? Primeiro, porque na forma de fruta, ela está listável, né? Então, a vitamina C, ela é altamente oxidada pelo meio ambiente. Então, se você pega aquele comprimido e deixa ali dissolvendo e vai fazer outra coisa e depois você toma, você já perdeu vitamina C, né? E a mesma coisa do alimento, tá? Então, quando você faz o suco, eu tô fazendo aqui um suco de laranja. E aí você bate aquele suco, bota na geladeira e vai tomar daqui a pouco. Não tem mais vitamina C nesse suco. Primeiro, só o atrito, né, do liquidificador, você já perdeu vitamina C, porque parte da vitamina C já oxidou. E, além disso, né, você ainda demorar de tomar, a vitamina C vai reagindo com o oxigênio do meio ambiente e ela vai perdendo a sua ação, certo? Quem é técnico de enfermagem, quem é do curso de enfermagem aqui, já deve ter visto, né? Quem já fez estágio, já conhece, já deve ter visto que, ou quem já tomou vitamina C em hospital, lembra que a vitamina C, o equipo, sabe aquela cordinha que liga o soro, né? No scalp, né? Que vai aqui na nossa corrente sanguínea, ela é um equipo fotossensível, normalmente um equipo laranja. Por quê? Porque a vitamina C reage com a luz solar. Né? Então, se eu pego uma vitamina C em forma de medicamento e coloco ela em uma embalagem, né, que não evita... Por que a embalagem dessa solução ela é âmbar? Para evitar exatamente o reflexo, né, da luz solar. E a mesma coisa com a vitamina C. A vitamina C, normalmente, ela precisa de quando você dilui ela em soro, você precisa revertir, né, aquela soro para evitar a luz e também o equipo, porque senão você está perdendo vitamina C ali durante o tempo que o paciente está utilizando. Então, é muito comum as pessoas terem... Pode falar. A senhora deu o exemplo da laranja, do suco da laranja, correto? Correto. Nesse caso aí, se a gente quiser aproveitar a ação da vitamina C
seria melhor chupar a laranja do que fazer o suco? 1000 vezes. 1000 vezes chupar laranja. Beleza. Certo? Então, assim, não tô aqui recriminando o suco, tá? Não tô aqui falando que é muito melhor você tomar um suco do que você tomar um refrigerante, né? Não precisa, a gente nem precisa de muita discussão. Mas, tipo, se o suco da laranja, o certo é fazer e tomar na hora. Porque Exato. se fazer, deixar na geladeira, já perde, Já já era. rapida. Exato, foi exatamente isso. Não é o ideal, né? Mas se você for tomar o suco da laranja, faça na hora e tome na hora. Se vocês observarem, até o sabor muda. A mesma coisa do suco do limão. Por quê? Porque só o processo, né? Ele vai oxidando, né? Então, a vitamina C, ela reage com o oxigênio do ambiente. Então, ela vai perdendo as suas propriedades, certo? Então, por isso, é claro que é muito melhor, numa escala, né? É muito melhor você comer a fruta, mas se não for comer a fruta, fazer um suco e tomar o suco na hora, certo? Se você fizer o suco para tomar o suco depois, a vitamina C já vai reagindo com o oxigênio do ambiente. Seria o mesmo caso da acerola, professor? O mesmo caso, todos os sucos. E o limão, Pro? A mesma o coisa. Limão, a mesma coisa? A mesma coisa. Chupar o limão? Não. Quer dizer, você pode, né? Se você quiser chupar o limão, você pode. Não, porque eu creio azedo. Eu tô perguntando. Mas... Já que vitamina C é bom chupar, eu falei, vou chupar limão direto. Mas nós temos uma quantidade necessária de vitamina C por dia, né? É 3,5 mg. Tudo que você usa acima disso vai ser liberado pela sua urina, certo? Então, assim, Mapro tem comprimido de vitamina C de 1 grama na farmácia. Você tá jogando tudo fora, certo? Porque o seu corpo, a vitamina C, a gente absorve uma quantidade limitada por dia. Então, não adianta eu ficar, por exemplo, né? Como tem muita gente assim, quero emagrecer, eu vou ficar tomando isso aqui, né? Vou tomar água de berinjela o dia inteiro porque eu vou emagrecer, né? Então, não, né? Não é isso que vai te emagrecer, né? Por quê? Porque o processo de emagrecimento é resultado de reações, né, bioquímicas que acontecem e que vai fazer com que você transforme a gordura que está armazenada ali no seu adipócito em energia. E para que isso aconteça, você precisa, então, ter uma alimentação balanceada, o seu organismo entender que você tem pouca glicose na corrente sanguínea e ele vai começar a pegar a sua reserva energética e utilizar como forma de energia. E isso tem que ser um processo fisiológico natural. Porque quando você quer fazer isso da noite para o dia, por exemplo, assim, vou fazer um jejum intermitente de 24 horas para ficar, né, para entrar naquela roupa na festa do final de semana. E aí o que acontece? Seu organismo vai reter, porque ele vai entender que você está numa situação adversa, numa situação de perigo, e ele vai reduzir o seu metabolismo. Então, né, por quê? Porque o nosso organismo entende que você está passando por uma situação de perigo. Então, por isso que não adianta a gente querer fazer nada em excesso, né? O que eu estou querendo usar aqui como exemplo é que não adianta eu querer muito, né, fazer uma dieta extremamente restritiva ou utilizar uma quantidade de vitamina C alta e achar que isso vai me evitar que eu tenha uma doença, uma infecção viral, ou, né, como é o caso do coronavírus agora, ou que o meu sistema imunológico vai ficar extremamente fortalecido. Não. Nós temos aqui profissionais de educação física, né, e fisioterapeutas, e eu queria falar para vocês, né, que existem muitos mais estudos que comprovam o fortalecimento do sistema imunológico a partir da atividade física do que com o consumo de vitamina C. Então, não adianta nada o meu paciente utilizar vitamina C se ele não tiver, né, uma qualidade de vida, se ele não praticar exercícios físicos, tiver uma boa qualidade de sono. Essa parte que a senhora falou? Certo. Existem muito mais evidências, né, estudos que comprovam que a prática da atividade física é muito mais benéfica para o fortalecimento imunológico, né, do que você utilizar a vitamina C. Porque a vitamina C, ela é uma substância que favorece algumas reações químicas, ela é importante, eu não posso deixar de ter. Se eu não consumo vitamina C, eu vou ter uma doença por falta, né, uma avitaminose, por falta de vitamina C. Mas não significa que ela sozinha vai fazer com que o meu sistema imunológico esteja fortalecido. Uma das principais formas de fortalecer o sistema imunológico é a partir da atividade física, né? Então, você ter uma atividade física regular
que vai fazer com que o seu sistema funcione como um todo, né, o seu corpo funcione como um todo, e, consequentemente, faça uma maior produção de células imunológicas, certo? Então, por isso, né, que normalmente você praticar atividade física sem excessos, ele vai fortalecer o sistema imunológico muito mais do que a vitamina C, né? Então, existe um mito por trás da vitamina C. Aqui, né? Ana Luísa colocou. É todo o contexto, né, Pro? A pessoa consumir vitamina C e não ter um estilo de vida saudável não adianta muito, exatamente. Né? Então, assim, é muito mais benéfico para a saúde dela ela utilizar, comer frutas, né? Ter uma alimentação balanceada à base de verduras, de frutas, e praticar atividade física, né? E na vontade dela, ela comer uma pizza, né? O dia que ela tiver com vontade, ela comer uma pizza. O dia que ela tiver com vontade, ela tomar o refrigerante dela, tomar a cerveja dela, certo? Porque se ela se sente bem, se a pessoa se sente bem, se nós executarmos essas coisas, né? Que são, entre aspas, maléficas, né? Que não são benéficas para o nosso organismo, de forma esporádica, não vai ter nenhum mal. O problema é o excesso, né? Tudo em excesso faz mal. A prática de exercício em excesso faz mal, né? Comer proteína em excesso faz mal. E a mesma coisa, né? Você só se alimentar de alimentos industrializados, altamente processados, vai fazer mal. Agora, você fazer isso de forma esporádica, você não tem nenhum mal. Certo? Pode falar. Rapidinho. Certo. Essa questão da vitamina C, eu sou uma paciente ostomizada, né? Eu uso bolsa de colostomia por conta de uma endometriose profunda. Sim. E, assim, o meu médico, ele disse assim, eu falei para ele, né? Por conta da questão da pandemia e tudo, né? Aí eu falei para ele, eu devo tomar a vitamina C? Ele falou, não, compre laranja e chupe laranja. Compre acerola e chupe acerola. Ele falou, Lucélia, você vai diluir no seu xixi, não vai adiantar. Então, assim, não adianta a gente querer, porque se você for na farmácia, eles vão te oferecer, né? Você tá ali para vender, né? E o consumo, geralmente, de medicação está nisso aí também, né? A parte comercial, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, ainda mais agora na pandemia. A gente tem que tomar cuidado com essas medicações que as pessoas estão tomando, às vezes até sem prescrição, né? Você, como farmacêutica, sabe muito bem disso, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse olhar atento a isso, né? Exatamente, né? Ainda ele te orientou muito bem, exato, né? Então, se você tem uma alimentação balanceada, você não precisa, né, usar vitaminas, mas a população, a gente é levada, né, pela indústria farmacêutica, como um todo, acreditar que a gente, se a gente sentir fraco, se a gente sentir desanimado, é falta de vitamina, mas não, nem sempre é falta de vitamina. Nem tudo se justifica pela carência de vitamina. Se você tem uma alimentação balanceada, né, provavelmente você não tem nenhuma carência de vitamina, né? Então, né, além dessas formas farmacêuticas, como nós falamos aqui, acabamos entrando nessa questão, né, da vitamina, né, e da oxidação que o medicamento pode causar, né, em contato com o ambiente. Existem também outras formas farmacêuticas, que são as formas semissólidas, que eu acredito que todo mundo aqui deve ter alguma em casa, né, como eu falei no grupo, mas eu vou dar um intervalo já, né, para vocês pegarem essas formas farmacêuticas para a gente fazer o segundo bloco da aula discutindo um pouco sobre essas diferenças, certo? Então, as pomadas, né, são tipos de formas farmacêuticas, cremes e géis. Muitas pessoas não veem diferença, né? Então, veem como todas são formas farmacêuticas que vão ser aplicadas na pele, né? Porém, qual é a diferença que existe entre elas, né? Então, eu tenho as pomadas, né, que normalmente é uma solução mais oleosa. É uma solução. Pessoal, vou pedir que vocês desliguem o áudio. Os cremes, que é uma mistura estável entre a fase aquosa e a fase oleosa, ou seja, a concentração de óleo do creme, ela é menor do que o da pomada. A pomada normalmente é muito mais oleosa, né? E isso, obviamente, eu vou utilizar princípio ativo que tenha também sua constituição óleo, né?
Por isso ela causa menos É melhor resíduo. fechar o áudio. É porque eu não estou conseguindo fechar o áudio. Jéssica, teu áudio tá bem. Por isso que eu estou pedindo para vocês fecharem, porque para mim não aparece para fechar o áudio agora. Tá aparecendo tudo em branco. Pronto. Então, ó, a pomada, ela é uma composição, né? Eu peço desculpa aqui para vocês que eu não coloquei, eu coloquei 2 vezes gel na hora de transformar a aula, né? A pomada, ela é uma mistura de óleo em fase aquosa. Então, ela é muito mais oleosa, né? Se vocês pegarem uma pomada, vocês vão perceber, né, que a concentração dela de óleo é muito maior. Por exemplo, né, como eu tenho aqui o hiplogós ou outros tipos, né, de pomadas que elas servem para hidratar a pele, elas têm muitas vezes na sua composição óleos que servem exatamente para hidratar, né? Por isso que são muito usados para assaduras, né, do local, né, que pode ter alguma rachadura exatamente por falta de oleosidade naquele local. Os cremes é o contrário, uma fase aquosa sobre a fase oleosa, né? E são também utilizados sobre a pele e isso favorece a estabilidade de várias substâncias, né? Como, por exemplo, prometazina, né? Ou antibióticos e outras substâncias que podem ser aplicadas na sua forma de creme. E o gel, né? O gel são constituídos geralmente por uma mistura de água com substância gelatinizante, como por exemplo o álcool em gel é um tipo de gel, né? Então esse gel ele pode conter substâncias como por exemplo o gelol, que são substâncias que vão causar ali uma ardência no local, favorecendo a vasodilatação e com isso reduzindo aquela sensação de dor ou de luxação que pode ter ali naquele local. Então essas são outras formas farmacêuticas, né? Semissólidas e as formas farmacêuticas líquidas. Então, só vou até aqui a forma farmacêutica líquida e daqui a pouco a gente já dá um intervalo, certo? Podem ser soluções injetáveis. Então, essas formas farmacêuticas líquidas, elas precisam, né, ser uma solução estéril, né, para ser injetável, xarope, aerosol, né, que é uma forma farmacêutica também líquida, mas com uma formulação, né, com recipiente diferente, e soluções que podem ser tanto para aplicação, tanto para via oral, como também para via injetável, certo? Então, eu vou parar por aqui para a gente dar um intervalinho, né, de 20 minutos e a gente retorna. Eu vou pedir para que vocês peguem na casa de vocês as formas farmacêuticas, tudo que vocês tiverem, vai catando aí o que tiver, né? Se você tiver já tudo junto em um local, ou se tem alguma coisa no quarto do seu filho, no quarto do seu marido, né? No quarto da sua irmã, vai catando aí em casa para a gente poder identificar qual é o tipo de forma de farmacêutica e também qual é a via de administração correta para aquele medicamento, tá ok? Então, eu vou dar um intervalinho de 20 minutos, a gente retorna, então, 10 para as 9. Certo? Para vocês beberem uma água e descansarem um pouquinho.